Abra comigo, igreja, aqui em 2 Reis, capítulo 11. Obrigada, pastor, por mais essa confiabilidade. Amo ministrar, amo compartilhar o pão que o céu tem me confiado. Quero agradecer também aos meus amigos. Trabalhamos muito na seara do Senhor, né, desde que nos conhecemos, e isso é maravilhoso. Antes de ministrar, eu gostaria de compartilhar que essa mensagem o Senhor me confiou num período de guerras. Mas me alimentou muito e ainda tem sustentado a minha alma. Uma guerra muito grande que eu passei, de percas. E o Senhor me trouxe a história de um menino chamado Joás, que perdeu muita coisa, mas o Senhor o abençoou. E é sobre este menino que eu quero ministrar nesta noite, que se encontra aqui em 2 Reis, capítulo 11. A epígrafe do texto diz: Atalia manda matar a família real, Joás escapa e é ungido a rei. Verso 1. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joezeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei aos quais matavam. E o pôs a ele e a sua ama na recâmara e o escondeu de Atalia, e assim não mataram. Verso 3. E Joezeba o manteve escondido na casa do Senhor 6 anos. Repita comigo: escondido, mas vivo. E Atalia reinava sobre a terra. Mas no 7º ano, a história mudou. Diga assim: tem virada de Deus na minha vida. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões com os da guarda, com os capitões e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor e fez com eles um concerto. E os ajuramentou na casa do Senhor e lhe mostrou o filho do rei. Agora vá para o versículo 12 do mesmo capítulo. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa e lhe deu o testemunho e o fizeram rei. E o ungiram e bateram as mãos e disseram: viva o rei. Verso 19. E tomou os centuriões e os capitões e os da guarda e todo o povo da terra e conduziu da casa do Senhor o rei, e vieram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou depois que mataram Atalia a espada junto à casa do rei. Verso 21. Era Joás da idade de 7 anos quando fizeram rei. Repita comigo: era menino, pequeno, mas foi escolhido para viver coisa grande. Se assenta nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho lindo o que a Bíblia faz menção de Joás aqui no capítulo 11. E nós vamos compreender um pouco da guerra que esse menino passou. Veio de uma família real. O seu avô era rei sobre Judá. A Bíblia diz que a guerra vem e o avô morre, e o filho começa a reinar no lugar. O pai do menino Joás. A guerra novamente vem na família real e leva mais um rei desta casa. E este menino, ele tem apenas 1 ano de idade quando seu pai morre. Quando seu avô falece, a gente não sabe se ele tinha acabado de nascer ou nasceu um pouquinho antes. Mas a Bíblia é clara em dizer que há muita tragédia dentro dessa família. A luta veio e estreitou. Um rei morre e 1 ano
ano depois, o filho morre pela guerra. E é interessante porque dentro dessa história, dentro dessa família real, há duas personagens, há duas mulheres. A Bíblia diz que uma se chama Atalia e a outra se chama Joeseba. Atalia é a avó do menino e Joeseba é a tia do menino. A Bíblia diz que Atalia, ela perde o esposo na guerra, um ano depois perde o seu filho na guerra, só que ela olha para os netos que a guerra não conseguiu matar e ela mesmo se levanta para exterminar aquilo que a guerra não conseguiu destruir. Só que dentro dessa família eu vejo que tem uma pessoa equilibrada, que é Joeseba, que também perdeu o pai na guerra e um ano depois perde o irmão. Mas quando olha para os sobrinhos, não aceita que a guerra interna venha destruir aquilo que a guerra externa não conseguiu matar. Enquanto uma olha para aquilo que sobrou da guerra e não faz questão, levanta para poder destruir, a outra se levanta e diz: é pouco aquilo que sobrou da guerra, mas eu faço questão. É pequeno, mas eu sei que um dia vai crescer e eu não abro mão. Aquilo que a guerra não conseguiu me tirar, eu vou fazer de tudo para poder defender. Eu não sei qual é a sua atitude diante das tuas guerras. Talvez a guerra tenha vindo e levado muita coisa, mas a direção de Deus para você é: faça como essa mulher chamada Joeseba. Olha para aquilo que sobrou da guerra e faz questão de manter intacto, faz questão de proteger. Não deixa que a guerra interna venha levar da tua mão. Enquanto uma olha e diz assim: só restou os meninos? Muito pouco. Não faço questão. Se a guerra não conseguiu destruir, eu mesmo vou destruir. E tem muitas pessoas que se posicionam assim. Já perdeu muita coisa. Já não tem mais a mesma comunhão que tinha com o Senhor. E o pouquinho de fé que resta, olha e diz: é muito pouco, não quero. Mas do pouco o Senhor faz muito. Do pouco o Senhor te restitui tudo aquilo que a guerra levou de você. Com um pouco Deus pode recomeçar um novo tempo, uma nova história. Então não rejeita o pouco que ainda tem sobre os teus dedos. Não deixe escorregar da tua mão. Segura firme, porque do pouco Deus faz muito. Enquanto a avó na família real se levanta para matar os próprios netos, a Bíblia diz que a tia entra em cena, no cenário da matança, e consegue salvar um dos herdeiros do rei. Ela consegue salvar um de apenas 1 ano de idade, pastor. Esse menino se chama Joás. A Bíblia diz que a tia arranca ele daquele cenário, furta, rouba. Ela não chegou pedindo permissão. Ela chegou já chegando, roubando, tirando. E leva o menino, sabe para onde? Para a casa do Senhor. Ela esconde o menino dentro da casa do Senhor. E isso é lindo. Porque a Bíblia diz que ele ficou escondido durante 6 anos. Enquanto os que estavam de fora pensavam: morreu, acabou a história. Tinha alguém que estava crescendo ano após ano dentro da casa do Senhor. Aprendeu a falar dentro da casa do Senhor. Aprendeu a correr dentro da casa do Senhor. Se desenvolveu dentro da casa do Senhor. Aleluia! Está crescendo no meio de gente grande, porque na casa do Senhor só tem sacerdote, filho de sacerdote. Está crescendo em um ambiente, de uma atmosfera espiritual maravilhosa. Eu não sei que ambiente você deseja crescer. Eu quero continuar crescendo aqui. Eu quero continuar crescendo no meio de homens e mulheres de Deus que me proporciona o melhor crescimento que um homem possa ter. Certa feita eu estava na chácara da minha mãe e eu tinha um cantinho de oração ali no meio das árvores, e lá tinha muito maracujá plantado. E eu comecei a andar, e eles plantavam os maracujás assim perto da cerca para eles poderem crescer.
E eu andando, e eu reparei que as árvores ficavam distantes da cerca, mas tinha uma que estava próximo à cerca. E um ramo de maracujá aproveitou a oportunidade de crescer ao lado daquele que era grande. O ramo de maracujá aproveitou o galho que estava próximo e foi crescendo naquela árvore. E eu comecei a olhar e eu percebi que aquela árvore não era frutífera, mas quando eu olhava de longe, ela apresentava frutos. Olha que coisa linda! E o ramo de maracujá foi tomando aquela árvore. E eu comecei a acompanhar e eu me dei conta que aquele ramo de maracujá, ele tomou um avanço enorme. Ele usou 1, 2, 3, 4, 5 árvores grandes para poder subir. Quando eu olhei, eu falei assim, isso aqui é inacreditável. O que aquele maracujá está fazendo lá em cima? Se os outros só conseguem subir, aí o céu falou para mim, porque esse ramo escolheu crescer do lado de gente grande. E naquele dia Deus falou para mim, filha, quer crescer? Anda com homens e mulheres de Deus maior do que você, maior na fé, maior na autoridade, porque o resultado sempre será um crescimento maravilhoso. E aquela árvore era o meu cantinho de oração. Era o cantinho que Deus se revelava e falava comigo. Esse menino, ele está crescendo, perdeu casa, perdeu a coroa que lhe era de direito, perdeu o exército que lhe era de direito, perdeu as suas terras, perdeu a sua identidade. Agora está sendo visto como alguém que é filho de sacerdote, mas ele não é sacerdote. Ele cresceu em um ambiente que não era para ele crescer. É fácil o filho de sacerdote crescer no templo, porque isso já são chamados dele. Mas e quando você não tem chamado, e você é inserido dentro desse espaço geográfico, você só cresce se Deus abençoar o teu crescimento. Você só desenvolve se a presença de Deus for com você. Ele cresce no lugar dos filhos do sacerdote. Os filhos de sacerdote estão crescendo no templo. E ele lá está fazendo o que aqui, menino? Aleluia. Foi o lugar que Deus me colocou para crescer. Foi o lugar que Deus me colocou e escolheu para crescer. Então glorifica o Senhor pelos lugares, ainda que eles não são compatíveis a você, porque se você está crescendo, é o lugar ideal que você precisa estar. Aleluia. E o menino está crescendo. Enquanto ele está crescendo, tem alguém, uma mulher, a avó do menino, que olhou para a cadeira dos reis e disse, é o meu lugar. Olhou para a coroa e disse, é minha. Olhou para o exército e disse, é meu. Olhou para a herança e disse, sou eu que vou desfrutar. Durante 6 anos, tem alguém desfrutando daquilo que é de direito do menino. Tem alguém dando ordem a um exército que é de direito do menino. Tem alguém usufruindo dos benefícios que a coroa traz, mas a coroa é de direito do menino. Então tem dia que você vai ver aquilo que é seu de direito nas mãos daquele que adquiriram roubando, mentindo. Tem alguém que está no poder de Judá, que está lá em cima, está ocupando um cargo muito alto, mas não foi Deus que colocou. Está lá em cima, mas não foi Deus que colocou. E o que acontece com alguém que se assenta numa cadeira que Deus já reservou para alguém? Vai ter que sair. Vai ter que desocupar a cadeira. Sabe o que eu quero te dizer? É tempo de eleição. Tem gente achando, tem gente achando que vai se assentar numa cadeira para poder governar, mas o governo do país está na mão do Deus Todo-Poderoso. É Ele que escolhe quem se assenta e quem se retirará dessa cadeira. Só confia no Senhor.
Durante 6 anos está uma bagunça em Judá. Durante 6 anos a terra está aflita, ninguém tem paz, porque tem alguém desequilibrado reinando. E essa Atalia, ela é filha de Acabe. Ela introduziu a idolatria, fortaleceu os altares de Baal. Ela causou uma divisão na espiritualidade e está lá em cima. E Deus está vendo tudo, não te preocupa. Deus está vendo tudo, a injustiça, quem está puxando o tapete para poder subir, quem está enganando para poder usufruir daquilo que não lhe pertence. Deus está vendo tudo. Enquanto isso, o menino está dentro da casa do Senhor, mas não está faltando pão, não está dormindo na rua. Ai, irmãos, isso é lindo. Quando o Senhor me deu esta palavra, eu estava como Joás. Eu tinha perdido a minha casa. Eu estava morando de favor na casa de parente com os meus 3 filhos. E eu olhava e eu dizia: Deus, eu tenho casa. A casa está no meu nome, eu paguei, o Senhor me abençoou. Só que a guerra veio e me privou de usufruir da casa que era minha. É a história de Joás. E quando eu li, no meio daquela luta, eu morando de favor em uma casa que não era minha, e o Senhor disse: não te preocupe, Joás, você vai voltar para a tua casa. Toda a tua herança que lhe foi tirada é sua de direito. Só que eu estava no anonimato como Joás. Saí fugida de casa para poder não morrer, porque a Bíblia diz que o menino foi roubado. Saiu escondido. Quem sai escondido sai pela porta da frente, pela porta dos fundos. Eu me entristeci tanto com aquela luta que eu me esqueci do oásis que Deus preparou para me receber nesse deserto. E eu chorando porque eu estava na casa de favor dos outros. E eu disse: Senhor, eu estou constrangida. E um dia eu acordei pela manhã com um toque, um passar de dedo nas minhas testas. Eu acordei, fiquei com os olhos fechados, imaginei que eram as crianças. E fiquei esperando um carinho. Ninguém falou nada. Quando eu abri os olhos, cadê os meninos? Não eram as crianças. E eu levantei e eu disse: ué, mas alguém me tocou, eu acordei com esse toque. Eu fui escovar os dentes e de repente eu disse: foi o Senhor. E naquela semana o Senhor falou na palavra: vou te visitar de uma maneira diferente. Vou te dar uma experiência que eu não dou para muitos. Vou me apresentar pessoalmente para te visitar. E naquele dia, quando eu caí a ficha que era o Senhor, eu larguei tudo, desci as escadas e gritei: mãe, Deus passou na terra. Deus passou aqui. E eu sentei com a minha mãe e eu disse: ele passou e não disse nada, mas o silêncio dele já disse tudo para mim. Ele tocou, mãe, na minha mente, onde os meus pensamentos estavam bagunçados. Ele tocou para assentar os meus pensamentos, mãe. Em silêncio ele falou que está perto. Em silêncio ele falou que me ama e cuida de mim, mãe. É por isso que ele veio. Não precisa muito para você ver a presença de Deus cuidando de ti. E naquele dia Deus abriu a minha visão e me mostrou que eu estava num deserto, mas eu estava dentro de um oásis. A minha casa, 4 cômodos. Tiraram a minha casa e eu fui morar de favor numa mansão de 3 andares. Dormia na suíte, querido, aleluia. Cada um dos meus filhos em uma suíte diferente. Na garagem, 2 Hilux disponível para mim poder sair para pregar a palavra do Senhor. Final de semana íamos para a chácara, tomar banho de piscina e beber água de coco, porque Jesus é bom demais. E Deus falou assim para mim: tá chorando por causa da casinha de 4 cômodos? Olha o oásis que eu preparei para você nesse deserto.
E depois dessa visita eu comecei a desfrutar do oásis que Deus preparou para mim. Tomava banho de piscina mesmo. Ó, tira selfie aí. Estou no deserto, mas estou no melhor lugar. Deus é bom. Se você está no deserto, te prepare. Tem um oásis esperando você. Joás, ele foi para o deserto, mas o oásis estava esperando ele, que era a casa do Senhor. Comia comida de sacerdote, vestia as roupas dos filhos de sacerdote, era recepcionado como um homem de Deus. Ele foi cuidado. Ele não ficou morando na rua, ele foi cuidado. E a Bíblia diz que quando ele completa 7 anos de idade, o sacerdote olha e diz assim: está grande, cresceu, já tem maturidade para entender algumas realidades que estão acontecendo do lado de fora. E ali chega a hora de ter uma conversa de adulto com um menino de 7 anos. É contar para ele o porquê que ele está crescendo na casa do Senhor. É contar porque todos os meninos que estão crescendo ali dentro da casa do Senhor tem pai, tem mãe, e ele não tem. Agora é a hora da verdade. E ali o menino fica sabendo que ele é filho do rei, que ele tem um chamado para viver na terra naquele tempo. E o sacerdote Joiada, ele tem alianças com muitos chefes do exército que a avó do menino governa. Mas Joiada sabe: eu preciso fazer alguma coisa, porque está uma bagunça. Deus já te deu autoridade para você colocar muita coisa no lugar, então use-a. O sacerdote Joiada, ele tinha muita influência. Era um homem muito respeitado, porque dava bom testemunho. Conhecia muita gente em Judá, muitos homens poderosos, importantes. E ele foi aonde? Aonde pessoas poderiam o ajudar. A Bíblia diz que em 2 Crônicas, capítulo 23, verso 1, diz assim: porém no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança o chefe das centenas. E aqui tem 5 nomes. Ele foi nos cabeça, ele foi nos grande, porque quando a guerra é grande, eu preciso convocar gente grande. Você está entendendo o mistério? Não dá para convocar qualquer um para a guerra que você quer enfrentar. Não dá para convocar qualquer um para entrar na guerra que está grande, difícil. Tem que ser gente grande, pessoa que tem autoridade no mundo espiritual. Alguém que coloca a mão e o diabo vai embora sem resistência. É dos grandes que você precisa no momento das suas guerras. Joiada convoca os grandes. Por quê? Porque Joiada também está sendo liderada por uma mulher totalmente desequilibrada. Ele tem o seu ofício na casa do Senhor, mas ele está vendo que a espiritualidade do povo está se inclinando cada vez mais. Ele precisa fazer alguma coisa como líder espiritual. Ele não pode se assentar naquela cadeira porque ele não foi chamado para ser rei, mas ele conhece alguém que tem capacidade e direito de chegar naquela cadeira. Então, se você tem como colocar alguém em alguns lugares, faça isso. Seja instrumento de Deus. Se você tem a chave de algumas portas, de alguns acessos, seja instrumento de Deus para essa pessoa poder chegar em determinados níveis, porque ela chegando, a bênção retornará sobre a tua vida também. E Joiada, ele convoca esses chefes de 100. E esses chefes de 100, no versículo 2 ainda de 2 Crônicas, capítulo 23, eles rodeiam a terra de Judá. Eles reúnem os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel e faz uma reunião em Jerusalém, dentro do templo. Que reunião é essa? Não sei, vamos lá, fomos convocados.
Mas o que está acontecendo? Todo mundo precisa ir? Se Joiada chamou, é porque o negócio... Quando eles chegam, a Bíblia diz, capítulo 11, de 2 Reis, verso 4. No finalzinho do versículo, e lhes mostrou o filho do rei. Não foi o menino que saiu do templo dizendo: estou vivo, sou filho do rei. Alguém com autoridade e voz dentro daquela nação está apresentando o menino. Está vivo, é filho do rei, tem direito à coroa, tem direito de tudo aquilo que a guerra lhe tirou, mas ele não consegue sozinho, ele precisa de uma escada, ele precisa de uma porta, ele precisa de um acesso, e eu estou entendendo que a gente é o acesso para o menino chegar aonde precisa chegar. Eu não sei se nessa noite você está na qualidade do menino. Precisa de alguém que te leve. Ou você é as pessoas que têm condição de levar alguns até certos níveis. Mas Deus vai te usar. Deus vai te usar como chave. Deus vai te usar para fazer alguém subir de nível. Deus vai te usar para tirar alguém do anonimato e levar essa pessoa a ser uma pessoa popular. Por quê? Porque o reino está precisando que as coisas mudem. E o sacerdote apresenta o menino, 7 anos. Então alguém olha e diz assim: peraí. Então, ou a gente aceita o reinado de uma mulher desequilibrada, que já tem 6 anos que o negócio está estreito, ou a gente aceita o reinado de um menino de 7 anos. Mas menino, 7 anos... Nos dias de hoje, empina pipa, brinca de bolinha de gude, brinca de carrinho. Não dá para assentar um menino em um lugar de gente grande, madura. Não dá para ajudar o menino a chegar num determinado patamar, aonde só se chega quem tem maturidade suficiente. Sabe aquele dia que você não tem muita opção? De um lado a avó desequilibrada, do outro um menino de 7 anos. Aleluia. Tem dia que a gente quer opções melhores, mas não tem. Sabe aquele dia que você quer o candidato top e você olha e diz assim: não tem. Um é bom nisso, mas é falho nisso. O outro tem boas qualidades nisso, mas é déficit nisso. E agora, o que eu escolho? Precisa se escolher alguém. É tempo de eleição. Você vai escolher quem para se assentar na cadeira? Vai votar em quem? Faça uma boa escolha. Analise as opções. Escolhe a melhor que você tem. A Bíblia diz que eles escolhem um menino, porque dentro daquele cenário o menino é a melhor opção. Por quê? Porque já tem 6 anos que uma mulher desequilibrada está reinando. Ninguém muda o pensamento dela. Só que eles querem um menino. Por que o menino? Está em fase de crescimento. Tem chance de aprender o que a avó não conseguiu aprender em 6 anos. A avó cresceu no altar de Baal, o menino cresceu no altar do Senhor. Hashtag pega a dica, aleluia. Ei, seleciona quem está no altar do Senhor, porque tem mais probabilidade de quem está no altar ouvir a voz de quem não está. Se for para fazer aliança com alguém, venha ser alguém, mesmo que seja pequeno, mas que venha ser de altar. Porque se está no altar, Deus fala. Se está no altar, Deus visita. Se está no altar, ainda tem comunhão com o céu. Então tem muita chance da nação de Judá crescer. Só que tem alguém olhando e dizendo assim: aquela ali eu não quero. Está no altar de Baal, para mim chega. Eles investem no menino. Tem dia que a opção não é muito, irmãos.
Quando você está com pouco dinheiro e você quer levar tudo do mercado, o que você faz? Não dá para levar tudo. Não dá para levar tudo. Tem dia que eu saio frustrada, que eu dizia, eu preferia não ter vindo. Escolha a melhor opção que está na palma da tua mão. Tem dia que as opções não são muitas, mas analise e agradeça porque ainda tem opção, viu? Agradeça porque ainda tem opção. Imagina se não tivesse opção de escolha. Durante 6 anos eles não tinham opção de escolha. Era a Thalia que reinava sobre a terra e ponto. Mas quando o menino entra no cenário, tem alguém olhando e dizendo, ele aí é nossa esperança. É a nossa esperança de que a nação vai mudar, que as coisas vão melhorar, que os altares de Baal serão destruídos. É a nossa chance das coisas mudarem. Mas para mudar, precisa-se ter uma posição, precisa-se fazer alguma coisa. Não dá para viver mudança, você com os braços cruzados. Quando Deus visitou Noé, o Senhor disse, Noé, haverá uma mudança na terra. Só que você vai ter que trabalhar, viu, meu filho? Vai juntar muita madeira. Vai construir uma arca enorme. Porque não existe mudança sem a que não exige nenhum esforço da minha parte e da sua. Então naquele dia, eles tinham que se posicionar. Vamos consagrar o menino a rei. E é interessante, porque o dia da consagração do menino é o 7º dia da semana. O menino tem 7 anos. Foi consagrado no 7º dia. As outras tribos de Israel já se cumpriram um ciclo de 7 anos, em que um rei entrou para reinar e fez uma revolução. É muito 7 para uma história só. E o que isso significa? Que haverá um alinhamento de Deus na tua história. Quando estiver perfeito aqui, estiver perfeito, começa a glorificar que Ele vai deixar perfeito as outras partes também. O menino é ungido a rei no dia de sábado. Só que a avó está lá reinando. E escuta o barulho da festa, do alvoroço, tocar da trombeta. E vem furiosa. Está tendo festa e ninguém me convidou? Aleluia. Irmãos, você não é obrigado a convidar todo mundo para a tua festa. Convide quem está de acordo com o propósito que Deus te levantou. Mas é vó, é parente. Se eu não convidar, vai ficar... É melhor ficar lá do que entrar na festa e estragar o momento. É melhor ficar lá bem longe do outro lado do que estragar a alegria da festa. Você não é obrigado a convidar para o casamento só porque é parente. Você não é obrigado a convidar para as festas só porque é sangue do teu sangue. Porque tem gente que não é sangue do teu sangue, mas é mais parente do que muito parente. A avó não foi convidada para a festa, ficou brava. Que negócio é esse? Estão fazendo festa. Quando ela vê um menino, a Bíblia diz que ela rasga as vestes. Dá um brado, um grito, traição, traição. Só que a ordem é, se entrar aqui, mata. Quem seguir ela, mata. E aquela mulher foi morta. Naquele momento ela teve a oportunidade de se render ao novo rei, mas ela não quis. Quis lutar pela cadeira que não foi escolhida por Deus para se assentar. Queria lutar de qualquer jeito por uma coroa que não pertencia a ela. E guerras que Deus não estão nelas, é inútil lutarmos. Você precisa entender qual guerra que Deus está presente, que Deus está com você. Porque se você lutar uma guerra, mesmo que você seja um homem, uma mulher de Deus, se Deus não estiver com você, é guerra falida. A avó do menino é morta, e olha o que diz no versículo 20. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou depois que mataram a Thalia a espada. Gente, houve alegria quando alguém saiu de cena. Houve paz quando aquela mulher saiu de cena.
você não venha ser como a Thalia, que quando você sai de cena alguém comemora, graças a Deus que foi embora. O atribulado foi embora. Que você possa ser alguém que venha manifestar paz quando você chega, e choro quando você vai embora. Que alguém possa dizer: ela foi embora, eu não queria que ela tivesse ido embora. Ou ele foi embora, eu não queria, eu queria ele aqui. Mas tem alguém olhando e dizendo: graças a Deus que a Thalia saiu de cena, não aguentava mais. Isso diz respeito daquilo que carregamos dentro de si. Daquilo que carregamos dentro de si. Se temos paz aqui, a paz vai aflorar. Se temos ódio, o ódio vai aflorar. Se somos arrogantes, a arrogância vai aflorar. Tinha gente que suportava aquela mulher, mas não amava ela. Se põe de pé, querido. Mas a Bíblia diz no verso 19 que levaram o menino da casa do Senhor à casa real. E olha que lindo, que eu pulei de tanta glória lá em casa. 2 Crônicas, capítulo 23, verso 20. E Joiada tomou os capitões de 100 e os poderosos e os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor à entrada na casa do rei pela porta maior. Quando ele saiu escondido, ele passou pela porta menor. Ninguém viu o menino passando pela porta menor. Só que agora até os poderosos estão vendo o menino passando pela porta maior. Tem gente que não viu o estreito que você passou, mas vai ver a vitória que Deus dá para te entregar. Tem gente que não viu, não escutou o teu choro, mas vai escutar o brado e o cântico de vitória que você vai entoar. Tem gente que não viu as tuas lutas e as tuas percas, mas assim diz o Senhor: a vitória eu faço questão de mostrar. Você vai entrar pela porta da frente. Você vai entrar pela porta da frente. Vai ter tudo aquilo que lhe foi arrancado. A coroa foi devolvida, o trono foi devolvido, as terras foi devolvida, a herança foi devolvida. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Tem restituição da parte dele na caminhada. Não te preocupa, porque ele sabe aquilo que lhe foi arrancado, e tudo aquilo que lhe foi tirado lhe será restituído. E te prepara, Joás, que muitos poderosos vão te ver passar pela porta maior, porque Deus tem uma porta maior para você. Deus tem uma porta maior para você, porque você é pequeno, mas foi escolhido para viver coisa grande. O trono era grande para o menino de 7 anos. A coroa era grande. A herança era grande. O exército era grande, mas foi escolha de Deus. Feche os teus olhos, vamos adorar o Senhor. Do meu louvor, só tu é o Senhor.